Nessa edição do Agricultura BR, nós vamos falar sobre o mercado da pecuária de corte, sobre carne bovina. Você vai ver que nós temos ofertas reduzidas de animais prontos, as escalas da indústria frigorífica também recuam e com isso a arroba do boi gordo, a arroba do gado pronto tem melhorado nesse mês de junho. Também vamos falar a respeito do mercado do café. Nesta edição, nós vamos falar sobre como o mercado continua pressionado, principalmente café arábica. Hoje é o Dia Nacional da Agricultura Irrigada e você vai acompanhar alguns desafios, saber um pouco mais a respeito de como que essa atividade é muito importante, pode gerar muita renda e resultados para o país, mas que continua com poucos incentivos. São alguns dos assuntos de hoje no Agricultura BR, que começa agora. Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta quarta-feira. E olha, você que nos acompanha em todo o país por parabólicas, pela NET Claro TV, pela Blue TV, também está nos acompanhando pelo Facebook do Canal do Boi, pelo portal sba1.com e pela NEL TV lá no Paraguai, se você está nos acompanhando, está acompanhando por ali. Vou começar o programa falando a respeito de mercado de soja. E olha, hoje é um dia extremamente agitado, nervoso. Aliás, os últimos dias têm sido muito pressionados por conta dos anúncios que nós teremos nesta quarta-feira. Hoje, ao final do dia, aqui no Brasil, nós vamos ter o Comitê de Política Monetária Nacional confirmando alta na taxa de juros aqui do país. Ali não tem muita novidade, muita expectativa de mudança. E hoje, às 15 horas, no horário de Brasília, nós vamos ter o Banco Central norte-americano, o Federal Reserve, trazendo a confirmação de taxa de juros mais altas nos Estados Unidos. Mas o que acontece? Por conta dos números que têm sido apresentados pela economia norte-americana, em especial da inflação, muitos acreditam que essa taxa possa subir mais do que aquilo que está sendo esperado. E isso agitou demais os últimos dias no mercado financeiro, assustou investidores, influenciou e contaminou o mercado de commodities agrícolas também. O mercado da soja foi um desses que acabaram por ser contaminados, né? Nós temos aí cenários que são extra relação de oferta e demanda, isso passa por Covid na China, a China que não tem demonstrado muita demanda em relação ao momento atual para a soja norte-americana, o problema aí da questão de juros, entre outros fatores que acabam por contribuir com estes cenários. Você vai acompanhar comigo agora como é que vem soja em Chicago. Nós temos soja em Chicago neste momento acompanhando o movimento de alta. A alta na posição de julho é pequena, né? Ela é bem estreita agora, mas é o suficiente para devolver o piso de 17 dólares o bushel na posição de julho. Agosto vem com alta de 0,51%, 16 dólares 24 centes mais 6 o bushel. Setembro, 15 dólares 57 centes mais 6 o bushel, alta de 0,68%. Novembro, 15 dólares 33 centes mais 2 o bushel, alta de 0,52%. São os números que eu destaco agora com soja na Bolsa de Chicago. E olha, se nós temos todas as questões de mercado financeiro impactando diretamente aquilo que ocorre no mercado de commodities agrícolas, imagina o mercado de câmbio. Vamos dar uma olhada no dólar agora. O dólar hoje vai devolvendo parte das altas que teve. Olha só, dólar agora com queda de 0,31%, R$ 5,11 mais 8 para a moeda norte-americana. Nós sabemos muito bem que nesta semana, em especial, nós temos cotações de soja subindo aqui no Brasil, referência portuária vindo com mais elevação exatamente por conta do dólar e também um pouco de prêmio também que está sendo pago nesta semana, né, em alguns portos brasileiros. Mas para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora com Walter Pulga Júnior, que fala sobre as expectativas das confirmações das taxas de juros, expectativa ruim para petróleo deve ficar mais caro. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Você lembrou muito bem, a expectativa não é positiva, pelo menos quando falamos de taxa de juros, né? Diante da expectativa de, no final da tarde de hoje, nós termos
o anúncio da taxa básica de juros no Brasil em alta de mais pelo menos 0,50 ponto percentual, o que elevaria a nossa taxa para 13,25% ao ano, nós temos daqui a pouquinho, por volta das 14 horas e 30 minutos, no horário de Brasília, o anúncio da decisão sobre a taxa de juros nos Estados Unidos, né? Bom, apesar de ter apresentado alguma oscilação, o dólar hoje ficou agora há pouco perto de 5,11, mas estava há alguns minutos na faixa de 5,12. Chegou a subir hoje pela manhã, dólar negociado no mercado à vista, até acima de R$ 5,13. Há uma oscilação porque os operadores do mercado de câmbio esperam o anúncio da taxa de juros nos Estados Unidos e da taxa básica de juros no Brasil. Portanto, há essa oscilação, de olho na informação. Lá fora, o que ocorre é a expectativa de que nós tenhamos, veja, uma alta de até 0,75 ponto percentual na taxa de juros nos Estados Unidos. E isso leva a crer que boa parte do capital internacional ruma para os Estados Unidos. Os analistas esperam esse aumento de 0,75 pontos percentual nos juros lá nos Estados Unidos. É o primeiro aumento dessa magnitude desde 1994, se isso de fato ocorrer, e levaria a taxa de juros de curto prazo do Federal Reserve para uma faixa de 1,5% a 1,75% ao ano. O comunicado da política monetária será divulgado às 15 horas no horário de Brasília. Aqui no Brasil já se espera também o anúncio após as 18 horas do Conselho de Política Monetária do Banco Central, que deve também aumentar a taxa básica de juros. Os pessimistas acham que podemos ter rapidamente taxa de juros já na faixa de 15% até 16%, se continuar essa perspectiva de inflação em alta em todo o mundo. E a inflação é alta principalmente porque o custo da energia dispara. Veja, o mercado em geral, o mercado financeiro já projeta o barril de petróleo a $130. O que ocorre com o dólar diante disso é que vai mantendo aí patamares, considerando como referência o dólar índice, né? O índice dólar, que é comparado com moedas de 6 países do mundo, né? Libra, iene, dólar canadense, também o euro. Resumindo, já está na faixa de 105 mil pontos o dólar índice, ou seja, é o nível mais alto dos últimos 40 anos. Portanto, inflação nos Estados Unidos está em alta, dólar avança frente a outras moedas e a expectativa é de que o barril do petróleo chegue rapidamente à faixa de $130. Neste momento, o que ocorre com o petróleo tipo Brent no mercado futuro, considerando aí mercado futuro para setembro, né? Vamos lá, o petróleo tipo Brent opera em média na faixa de $120 o barril agora, com uma queda de 0,65%, são os últimos números apontados aqui nos computadores da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Petróleo WTI a $117,67 o barril, recua também, recuou 1%, mas veja, há a expectativa de que esses valores possam chegar até $150. A previsão é do conhecido Banco Morgan Stanley no relatório divulgado recentemente. A expectativa é de que no final do ano, segundo técnicos, né, assessores do Morgan Stanley, o petróleo pode chegar a $150 o barril. O movimento que levaria essa alta leva em consideração que a guerra entre Rússia e Ucrânia vai continuar e também leva em conta a capacidade da China de vencer a Covid-19. Já há retomada de lockdowns em algumas regiões na China. O governo chinês tenta evitar o avanço da Covid, com isso provoca paralisações no comércio, na indústria, e há muita preocupação em relação à luta da China contra a Covid. Diante disso, petróleo dispara, inflação em alta, dólar tende a manter patamares mais altos frente ao real. De olho na informação, Fabiano, é com você. Obrigado, Pulga. Uma boa tarde a você. Ele volta ainda nessa programação trazendo uma entrevista sobre agricultura irrigada. Mas olha, eu continuo falando de soja rapidamente. Você vê comigo a referência da soja nos portos brasileiros. Nós temos aqui soja R$ 202 em Santos e Paranaguá. Paranaguá perde R$ 1 frente aos valores de referência desta última terça-feira. Mas nós temos aqui R$ 202 a saca de 60 quilos, entregue em junho, entregue em julho, respectivamente, de acordo com a Grãos Corretora.
A Agricultura BR traz em destaque agora o mercado da pecuária brasileira de corte. E nós temos visto, em especial nesse mês de junho, que as ofertas maiores, principalmente de fêmeas, de novilhas, de vacas, elas reduziram bastante. Isso fez com que as escalas da indústria frigorífica tivessem uma queda bastante forte, principalmente na última semana. E mesmo agora, uma semana mais curta, por conta de feriado desta quinta-feira, que acaba quebrando um pouco aí a movimentação, nós temos ainda reduções. E a arroba do boi gordo, a arroba do gado pronto tem tido referências melhores. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora com Douglas Coelho, ele que é da Radar Investimentos e comenta um pouco do mercado da pecuária conosco. Douglas, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. Olha só, nós temos uma movimentação que era esperada, ela se confirma e mesmo com uma China ausente, né? A China está um pouco ausente, tem levantado barreiras contra a indústria frigorífica brasileira. Como que você avalia esse momento da cadeia produtiva, principalmente na relação da oferta interna aqui de gado pronto? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano. Muito boa tarde a todos os amigos do canal do Boi. Sempre um prazer falar com vocês. Posso também passar no celular? Sua introdução foi bem pertinente, né? O que a gente viu? A gente viu as escalas de abate sem evolução nos últimos dias. Realmente, após essa questão de geada, após o final de maio, a tendência é que a oferta disponível de animais de pasto acaba ficando mais tímida, mais contida, né? E o confinamento ganha mais peso a partir do segundo semestre, então pode haver um vácuo aí em relação à disponibilidade de animais terminados entre meados de junho até final de julho. Talvez a gente esteja experimentando um pouco desse período agora, né, dado que as escalas de abate não evoluíram, e a gente tem uma semana que tem relativamente 2 dias a menos, né, de negócio. Por mais que os frigoríficos abatam, né, na sexta-feira, tentem comprar animais terminados nessa sexta-feira, ela fica após um feriado, que é um dia vazio, então provavelmente será. Nós tivemos uma interrupção aí na participação do Douglas Coelho, da Radar Investimentos, estava falando a respeito de pecuária de corte, sobre como que vem o mercado neste momento, principalmente em relação à oferta. Oferta que é reduzida no Brasil, tivemos uma forte disposição de gado pronto durante o mês de maio, em especial fêmeas que foram colocadas à disposição. Isso mexeu muito com o mercado, elevou as escalas da indústria frigorífica que ficaram frouxas, uma realidade que hoje fica bastante diferente neste mês de junho. Vou fazer o seguinte, vou para o intervalo comercial, não vou não, né? A direção está dizendo que estamos em condições de voltar a falar com Douglas. Douglas, então concluindo a sua resposta, você estava falando a respeito deste momento para a pecuária de corte, pode concluir, por favor, a sua resposta. Perfeito, Fabiano, muito obrigado e agradeço a compreensão que essa questão tecnológica e de sinal, enfim. Mas é isso, né? As escalas de abate não evoluíram, a gente tem uma semana relativamente com 2 dias a menos, então o tempo hábil para comprar matéria-prima é curto. Então a indústria vê sim, com o dólar subindo, a escala ficando mais curta, alguma reação também da carne no atacado, é necessário comprar matéria-prima. E essa competição da matéria-prima é que dá força às cotações. Muito bem. E Douglas, falando a respeito do que nós temos agora para este momento, nós temos um pecuarista que ficou com o seu pasto que vai ficar um pouco mais complicado, porque falta de chuvas, fica com a disposição menor, mas é uma pastagem que está mais leve, ele tem menos animais no campo, ele fez um descarte até um pouco mais severo durante o mês de maio e nós temos todos o andamento para o mercado. Ainda que a China esteja levantando barreiras comerciais, usando o argumento de Covid, barreira sanitária, mas é uma barreira, de certo modo, comercial para o momento, nós estamos vendo as cotações melhorarem, inclusive nas negociações de mercado futuro. Como que o pecuarista e como que a cadeia produtiva da carne se prepara para este momento, já que a linha, se não acontecer nada extraordinário, nós devemos ver o boi gordo, o gado pronto, subindo a partir de agora? Pois é, eu me lembro muito bem, na última conversa que a gente teve, né, no nosso bate-papo, Fabiano, a gente estava falando sobre a Bolsa, né, e todo o mercado físico não incentivar o confinamento. Por quê? Porque o mercado futuro estava jogado, caído do boi,
o milho estava nas cotações bem mais altas, em patamares mais elevados, seja no futuro ou seja no físico, e hoje a gente tem pelo menos um alívio dessa situação, né? A gente tem um mercado futuro para outubro apontando aí próximo de 341, hoje 340,50 nesse momento, o julho 334,70, o setembro 339,30. Então o pecuarista ele consegue chegar até a bolsa, né, seja mercado futuro, seja via opções, e proteger um pouco também a sua margem, né? Então isso incentiva o confinamento olhando adiante, sim, né? Essas ferramentas de proteção de preço conseguem trazer algum alívio para quem produz animal terminado aí no segundo semestre. Por mais que o milho esteja bem mais volátil em função do câmbio, né, acho que a situação agora ela é mais construtiva, sim, pelo lado do mercado futuro e pela facilidade, né, e ágil que o mercado futuro está tendo em relação ao físico, que traz conforto para o pecuarista. Tá certo, eu agradeço a sua participação, Douglas Coelho, aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma ótima tarde a você. Eu que agradeço, contem conosco, um forte abraço, até mais. Forte abraço, tá aí Douglas Coelho, analista da Radar Investimentos, comentando o mercado da pecuária de corte. E olha, a seguir no Agricultura BR, nós vamos trazer para você em destaque informações do mercado do café. Tem ainda hoje, que é o dia da agricultura irrigada, vamos trazer alguns pontos que precisam ser falados sobre este tema aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Falamos agora de previsão do tempo, isso porque as temperaturas mais baixas seguem no país, agora com poucas inserções de geadas principalmente, mas elas ocorreram e ainda tem risco em algumas regiões, principalmente no sul do Brasil. Quem fala sobre esse assunto aqui no Agricultura BR é a Julian Marques. Boa tarde, Julian. Boa tarde, Fabiano, e boa tarde a todos. Pois é, Fabiano, o destaque da semana foi o frio intenso na região sul. Agora, com a diminuição da geada, os produtores contabilizam os prejuízos. Em Luisiânia, Paraná, uma produtora rural teve 75% do milho prejudicado. O milho também queimou em Campina do Simão, com 2 dias seguidos de geadas e temperaturas negativas. Até o trigo, que é mais sensível ao frio, foi prejudicado. Sobretudo, o trigo morisco, e a semeadura do grão já está atrasada. Uma onda de frio mais forte é esperada entre os dias 26 e 27 de junho, com geadas entre o Rio Grande do Sul e o Paraná. Agora, no Sudeste, algumas áreas de instabilidade voltam a espalhar chuva, mesmo que pouca no interior de São Paulo e Triângulo Mineiro. Mas a partir de sábado, temos o avanço de uma frente fria, que aí sim intensifica a chuva sobre todo o estado paulista, Rio de Janeiro, Zona da Mata, Triângulo e sul de Minas Gerais. No centro-oeste, a chuva também vem, fora de época, mas ajuda nas lavouras de milho segunda safra. Em Jataí, Goiás, a chuva é mais forte para o sábado, com volumes de até 30 milímetros. Apesar da chance de chuva nessa semana na região, Distrito Federal e Goiás ainda registram baixos índices de umidade do ar. E no Nordeste, é esperado chuva volumosa em Aracaju, com acumulados de 45 milímetros para hoje e 160 para 15 dias. Todo o leste da região tem tempo instável e muita chuva nos próximos dias. Já entre Maranhão e Ceará e no oeste da Bahia, o céu é claro com baixa umidade e calorão. Chega aos 32 graus em Fortaleza, enquanto que no Recife não passa dos 28, com chuva a qualquer momento, pelo menos até sexta-feira. Agora no norte, com a onda de frio no início da semana, o Acre registrou temperaturas baixas. Na madrugada de terça-feira, a mínima foi de 14 graus e hoje pela manhã a mínima foi de 18 graus e a máxima não deve passar dos 30. Fabiano, é com você. Obrigado, Julian. Uma ótima tarde a você. Olha, hoje, dia 15 de junho, é o Dia Nacional da Agricultura Irrigada. E é algo que é extremamente importante, traz bons resultados, é feito de maneira sustentável, mas encontra aqui no Brasil uma série de obstáculos que acabam por, muitas vezes, colocar o produtor rural em uma situação de ilegalidade. Pensando nisso, produtores, agricultores de 12 setores da produção rural independentes formaram uma rede
uma rede da agricultura que acaba trazendo esse apoio para os irrigantes. Sobre esse assunto, o Walter Puga Júnior conversou com Marcelo Líderes, que preside essa rede, é o que você acompanha agora. E agora no Brasil nós temos a Rede Nacional de Irrigantes, que foi oficializada recentemente numa reunião em Brasília. Um dos dirigentes dessa instituição que surge agora é Marcelo Líderes, da Correpar, lá de Curitiba, que é também presidente do Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses. E vamos agora explicar o que é essa entidade e o que ela se propõe. O que é essa Rede Nacional de Irrigantes, Marcelo? Olha, o RENAI é algo que eu diria para você que faltava na agricultura brasileira. Nós precisávamos ter aí uma instituição como foi criada agora, com 81 membros, ou seja, todos os setores da produção fazem parte, assim como polos de irrigação que nós temos aí pelo Brasil. São 12, pelo menos 12 representantes de nichos, vamos chamar assim, diferentes. Então tem o feijão, tem o arroz, tem a cana, tem as flores, né, e vai por aí afora tudo que depende da irrigação. São 13 associações de irrigantes, então é uma instituição que vem fortalecer e dar voz à irrigação do Brasil, mas uma voz uníssona, porque nós tínhamos diversas iniciativas em defender, em buscar os interesses da irrigação, que acaba sendo os interesses da agricultura brasileira, do consumidor brasileiro também, mas não havia uma unidade nisso. Então, essa foi a ideia do Dr. Irineu, da Embrapa, ele é da área técnica, mas ele sentia a falta que fazia ter uma rede como essa que foi constituída. Ela nasce muito forte. Vamos levantar alguns problemas da irrigação no país. O que preocupa hoje esse grupo, né, que formou essa Rede Nacional de Irrigantes? O que mais preocupa? Eu diria para você que é a falta de comunicação. A falta de comunicação faz com que nós tenhamos, muitas vezes, até resistência por parte dos maiores beneficiados pela irrigação, que é o próprio consumidor, Puga. Se o consumidor ele não sabe detalhes importantes da irrigação, é claro que ele vai se posicionar com aqueles formadores de opinião que buscam deturpar a informação a respeito da irrigação. Então, talvez a primeira preocupação seja com a própria opinião pública. Lembra-se que há 2 anos atrás, ou 3, nós tivemos uma invasão de uma fazenda de irrigação lá na Bahia. Foi totalmente destruída, né? Os investimentos que haviam naquela fazenda eram bastante importantes e foi totalmente destruído pela população. O que aconteceu ali? Problema de comunicação. As pessoas naquela região presumiram e foram induzidas por alguns indivíduos a se voltarem contra os irrigantes e aí elegeram uma irrigação importante da região como a causadora de problemas hídricos da região. Então, se você tem a população convencida de que você, através da irrigação, está causando um mal, uma coisa absurda, né? Você tem um problema sério em toda a sequência. Por quê? Imagine que você está numa posição de decidir, de assinar uma outorga. Você é um funcionário público, tem sua carreira lá, mas você tem responsabilidade. E você não tem informação suficiente para que te faça ter a tranquilidade de assinar aquela outorga. Então, as outorgas vão sendo engavetadas. Dias atrás eu ouvi uma ilustração bastante interessante. Vamos supor que você tivesse aí a possibilidade de comprar um carro, mas que você tivesse que pagar 2 IPVAs, um para uma instituição, outro para outra. Uma instituição te dá o IPVA, a outra não te dá. Você comprou o carro, colocou na garagem e não liberam para você andar com o carro. Ou você vai para a ilegalidade e começa a andar com o carro tendo risco, né? Porque você teve aquele investimento, você precisa daquele carro para o teu trabalho, né? Então
você fica dependente de que alguém assine um documento e essa pessoa não assina. Basicamente é isso. Existe um investimento muito grande por parte dos irrigantes e muitas vezes, por falta de comunicação, por falta de conhecimento, essas instituições públicas acabam não tendo confiança o suficiente para outorgar, porque a responsabilidade depois é grande e a cobrança também. O produtor rural está também participando, não diretamente, mas está participando, será beneficiado por essa rede nacional de irrigantes? Como você vê isso? Não tem a menor dúvida, são 13 associações de irrigantes espalhadas pelo Brasil. Salvo engano, não há nenhuma rede de irrigantes que não foi convidada ou que já não esteja fazendo parte agora do RENAI. E se porventura existe alguma instituição que tem interesse de fazer parte e por uma falha desse grupo que está montando o RENAI não foi convidada ainda, é só se manifestar que vai fazer parte. Também nós temos o Conselho Nacional de Agricultura, CNA, faz parte também, e nós queremos e precisamos estar muito ligados com os irrigantes, afinal, a Rede Nacional de Irrigação, ela visa, basicamente, aumentar a área irrigada. Nós temos uma necessidade, né? É uma questão que, se levada a uma visão um pouco mais extrema, ou talvez ao longo do tempo, eu chego a dizer, sem nenhum receio, de que é uma questão de vida ou morte para a humanidade. O bom uso da água. Imagine num país que detém a água que o Brasil detém. É muita responsabilidade não utilizar corretamente essa água. Você acaba de ouvir Marcelo Luders. Marcelo Luders é um dos diretores da RENAI, Rede Nacional de Irrigantes, é também presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, e é um dos dirigentes da Correpar, uma corretora vinculada aqui à Bolsa Brasileira de Mercadorias. Pessoa ligada ao ramo e agora se juntando a esse movimento em defesa da irrigação no Brasil. Agradeço mais uma vez a entrevista de Marcelo Luders, Walter Puga Júnior, de São Paulo. Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco o assunto é café por aqui. Eu vou entrevistar Armando Matiello. Eu volto já. O assunto agora é café arábica aqui no Agricultura BR. Nós tivemos alguns números que foram apresentados no cenário internacional. Números de quem compra café, sempre importante lembrar, os Estados Unidos são compradores, né? Norte-americanos compram café. O Departamento de Agricultura norte-americano trouxe números que mostram até um estancamento, né? Uma parada na produção colombiana, mas de modo geral trouxe uma oferta maior. E nós estamos vivendo vários cenários, como da guerra, que são extra, mercado de café, também expectativa de juros nos Estados Unidos, que acabam por mexer bastante com o mercado financeiro e automaticamente com quase todos os produtos. Café é um deles. Para falar a respeito do mercado do café, eu converso agora com Armando Matiello, presidente da Sincal, produtor também, claro, cafeicultor, que participa do programa conosco. Matiello, um prazer falar contigo mais uma vez. Armando, nós vimos aí café ter uma queda, né, de preços no cenário internacional um pouco mais forte, na hora que parece que está estabilizando, acaba oscilando de uma maneira muito intensa. Para quem opera mercado sabe que isso até é natural que ocorra, mas no café isso tem acontecido de uma maneira um pouco mais determinante. Como é que você avalia este momento? Boa tarde. Boa tarde. E agradeço muito ao canal do Boi por dar essa oportunidade para a Sincal, a Associação dos Cafeicultores do Brasil. O que eu vejo nesse momento é que nós estamos numa encruzilhada. É uma guerra de números que tentam, a qualquer custo, encurralar o cafeicultor para que ele possa vender o café dele no momento, a qualquer preço. E nós sabemos, pelo andar da colheita, e nós acompanhamos todas as regiões do Brasil, que o negócio, principalmente no Arábica, está dando muito pouco café. Tá? A produção está sendo baixíssima no Arábica, né? Então, nós fizemos uma previsão da Sincal, através das nossas representações nos diversos estados, em todos os estados, e nós chegamos dentro de 40 e 43 milhões de sacas, e não vai passar disso. E agora tem aí especuladores que ficam fazendo previsões, e bancos fazendo previsões de 63, 65 milhões de sacas, ou seja, uma verdadeira baderna.
e a Conab também não colaborou muito com isso. A Conab diminuiu um pouco a previsão, quando a Conab diminuiu de 53,7 para 55,7 para 53, o mercado já reagiu. Ou seja, agora começa a aparecer realmente a situação da cafeicultura, da produção da cafeicultura, principalmente no Arábica. E tem um ponto mais crítico, os cafeicultores sabem perfeitamente, que é a situação da mão de obra. Por exemplo, no Espírito Santo está caindo café no solo, porque não encontra colhedores de café. Inclusive, está subindo máquinas aqui da região do Arábica para o Espírito Santo para tentar colher com as máquinas. Já tem uma máquina chamada TDI que já está conseguindo colher café Conilon lá no Espírito Santo. Mas isso é de sufoco, é no último momento, e lá o preço não acha gente para colher, como também nas demais regiões. Tem pouco café. Tem aí o Auxílio Brasil, tudo culmina pela falta de mão de obra e o pouco café que está ocorrendo. Então, vai atrasar mais a colheita, ainda vai ser atrasada. Eu não tenho a menor dúvida, senhores, que o preço do café só tem que subir. Porque vamos ter uma colheita muito pequena no Brasil, será uma das colheitas menores que nós tivemos nessas últimas décadas. É pequena a colheita e não tem dúvida nenhuma que faltará café. Armando, esses dias eu estava recebendo aqui uma mensagem de telespectador, né, ele dizia o seguinte: Fabiano, nós estamos vendo aí muitos números sendo apresentados, né, mostrando uma produção de café que não condiz com o que eu estou vendo aqui em Minas Gerais. Era um telespectador de Varginha. Então eu sempre digo o seguinte: para falar de soja, falar de milho, para falar de arroz, feijão, aquilo que impacta diretamente, café também, evidentemente, aquilo que impacta diretamente a inflação são números que vão sendo acertados em papel. O papel aceita tudo, as planilhas acabam aceitando isso. Mas a questão que fica para o produtor de café, que já vem sendo pressionado, achatado em relação à sua rentabilidade há anos, é a capacidade que ele tem de conseguir negociar o mínimo, né? Tentar não negociar café, sabendo que essa explosão de ter menos café, ela vem, só que ela vai demorar alguns meses ainda. O que você diria para esse produtor que está consciente disso, mas que também já vem apertado financeiramente há algum tempo? Bom, Fabiano, você colocou muito bem, e esse produtor colocou isso para o senhor, colocou de boa maneira. Bom, tem pouco café, nós temos que parar urgentemente de fazer essas trocas por insumos. Nós não podemos fazer travas, que isso aí é um verdadeiro absurdo que fizeram, isso aí é arrebentar a cafeicultura com essas ditas cujas travas, ninguém tem o café para entregar e está com o preço lá embaixo. Como é que vai entregar esse café? Café travado a 500, 600, 700 reais. Metade do custo de produção. Então, o que provocaram a instabilidade da comercialização, o aproveitamento da inocência, da ingenuidade dos cafeicultores, principalmente dos pequenos, levou o mercado de café num colapso, principalmente o setor produtivo. O que eu tenho que falar é que os produtores vendem somente o necessário, somente aquilo que ele vai usar na sua vida diária para comer, alimentar sua família e tal, para o médico, e depois colocar o café em armazéns gerais, pegar o recibo de depósito e vai no banco, na Caixa Econômica Federal, no Sicob, Banco do Brasil, onde quer que seja, e financia seu café. Financia, pega aquele dinheiro, tem um ano de prazo para poder acertar isso aqui, depois pode fazer um custeio e pagar a pré-comercialização ou a estocagem que seja. Então, não vender o café, deixar o café em estoque financiado é a melhor maneira. Se tiver que vender, vender muito devagar, muito lentamente, vender somente da mão para a boca, dadas as necessidades prementes do dia a dia. Os cafeicultores têm que aprender a fazer isso. Eles foram viciados a fazer trocas, travas, essas balelas de mercado que os arrebentaram. Nos arrebentaram. Tá certo, Armando Mattiello. Quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Uma ótima tarde a você. Muito obrigado, igualmente, Fabiano, a todos os cafeicultores e os ouvintes, telespectadores. Tá aí o Armando Mattiello. E o que o Armando Mattiello falou agora no final serve para todo produtor rural brasileiro, principalmente, óbvio, está falando diretamente com o cafeicultor, tem que tomar muito cuidado com algumas ações de negociação que são boas para quem está fazendo a aquisição, fazendo a troca, o outro lado, e acaba pressionando e prejudicando quem produz no campo.
Olha, eu vou encerrar essa edição do Agricultura BR. Nós voltamos às 16 horas no horário de Brasília. A todos uma ótima tarde e até lá!